Nós vamos inverter a prioridade no último tema, porque depois não temos tempo para todos. E o próximo tema diz respeito a todos nós também. Diz respeito à imigração em Portugal. O número de imigrantes em Portugal nunca foi tão elevado como no último ano. Na lista dos países com mais imigrantes em Portugal, o Brasil lidera de forma destacada. Dados oficiais revelam que somos o segundo país onde a imigração mais cresce e que Portugal é reconhecido nacional e internacionalmente como um país aberto à imigração. O que traz tantos imigrantes para o nosso país? Estaremos preparados para acolher tantas pessoas de diferentes culturas? Estaremos. Acho que sim. Temos Estado, pelo menos, não é, Américo? Aliás, permita-me pegar aqui no ambiente para... Sim, também serve, porque o ambiente também... Exatamente. Até para dizer que mal vai a sociedade quando é preciso que a menina Greta ou a Malaya, quando foi... Verdade. Exatamente. Mal está quando é preciso que crianças venha chamar a atenção ou mexer na má consciência dos adultos. E é como o Sr. Professor diz, só quando os problemas ecológicos forem traduzidos em economês é que as grandes lideranças vão resolver o assunto. Aliás, o Papa Francisco, a Laudato Si, o cuidado da casa comum, a tal ecologia integral, infelizmente só vamos mudar quando sentirmos na pele. Aliás, espero que todos rezem o Pai Nosso, uma Ave Maria nestes dias, para se penitenciarem. Não sei se lembram, nestes dias a seguir ao Natal, o que é que estava às nossas portas com lixo. Caixotes, embrulhos de presentes, toda uma tralha. Fomos nós, não foi ninguém que cá veio pôr à nossa porta. Portanto, nós temos que mudar os nossos hábitos diários para que o cuidado da casa comum seja bem lembrado. Em relação a estes irmãos, primeiro, a mim dói-me quando às vezes alguns mídia querem provar que nós somos maus a acolher os diferentes. Não é? Às vezes há uns casos pontuais no país, numa religião diferente, mas eu acho que não é. O comum do português é alguém de braços abertos e que acolhe. Aliás, nós fomos para o mundo inteiro, criámos geração em tantos pontos do mundo e acredito que o país foi aprendendo a acolher as pessoas diferentes. Não é? E há comunidades do Brasil, dos PALOP, que são normalmente, escolhem Portugal até pela questão da língua, para virem ao nosso encontro, mas eu nestes meses de permanência já em Lisboa, vejo que Lisboa é um exemplo. Eu há dias lia que a comunidade nepalesa era a comunidade mais significativa em número. Com maior percentagem. Exatamente, não é? E, de facto, nós passeámos em algumas ruas de Lisboa e é diferente. É diferente do nariz, não é? Dos condimentos, ali o El Loureiro nem imagina os condimentos que existem por aí fora, mas acho que no nosso país, e acho que temos que cultivar isso, desde os mais pequeninos aos mais adultos, é positivo nós sermos um país desejado como destino e sermos capazes de construir o futuro e a sociedade alicerçada na diferença, no respeito pela diferença. Não é? E acho que Portugal pode ser um exemplo no acolhimento, no tratamento, na inclusão, na diversidade cultural e no respeito uns pelos outros. Aqui o problema maior, acho que é comum a todos, nós normalmente temos medo daquilo que desconhecemos. Não é? Sim. E, portanto, acho que ultrapassado isso, acho que o nosso país tem sido exemplar no acolhimento de irmãos e irmãs de destinos tão diferentes. Professor, é natural a procura pelo nosso país, pela excelência do clima, da gastronomia, do relacionamento humano. Somos poucos, somos 10 milhões. Portanto, é muito mais fácil conviver uns com os outros do que se fôssemos 100 milhões. Até da segurança, relativa segurança. Sim, uma também, segurança. Não é? Então é incomparável com o resto da Europa, não é? Há muitas famílias brasileiras que o fator que as levou a residir em Portugal é a segurança. Claro. Portanto, não há dúvida nenhuma que em termos globais nós somos um país seguro. Uma ou outra ocorrência de insegurança de maneira nenhuma nos retira, digamos, a brancura, como eu costumo dizer, um ecrã branco com 2 ou 3 caganitas de mosca não deixa de ser branco por causa disso. E em termos de segurança nós continuamos a ser um problema. E o mundo reconhece isso. Em termos de etnias, em termos de civilizações, o problema está à vista. Nós, em termos de natalidade, se a nossa natalidade cresceu de alguma maneira, foi devido, digamos, a residentes atuais migratórios e não propriamente aos que já cá estávamos. São portugueses. Não, é natural que isso aconteça e que venha a acontecer cada vez mais. O problema está, digamos, na possibilidade de integrar com segurança também
a essas Sim, pessoas dar condições às e pessoas. resolver os problemas essenciais para que as pessoas se sintam felizes, se sintam integradas e que respeitem, digamos, as normas convencionais, tradicionais, as próprias culturas. Isso é por essa razão que cada vez nós temos, ano a ano, mais migrantes e entre nós e havemos de ter, espero, e bem acolhidos. E se tudo correr bem, há alguns refugiados que ainda têm vagas em Portugal para serem ocupadas e que tardam em chegar por problemas burocráticos, porque esta também pode ser uma oportunidade para dar Pois, é evidente, a quem desgraçadamente foge da guerra. Uma certa prudência dos serviços estrangeiros e fronteiras é natural. É a missão. Prudência de 3 anos custa um bocadinho a aceitar. Não Prudência sei. de 3 Às anos vezes custa. há problemas que a justiça resolve em 10 anos ou 20 anos. Portanto, Mas pessoas que morrem à fome na Europa porque estão em tendas, quando não têm tendas sequer às vezes para viver e convivem com ratos. não, nós estávamos a falar na possibilidade das pessoas virem e as pessoas. Temos de terminar a nossa conversa. Jorge, já É que diz, terminou o mesmo. Papa Francisco apresentava um colete do Mediterrâneo numa cruz e verdade, dizia que é é verdade. pecado nosso não salvaguardar a Amigos, vida dos irmãos. Bom ano para vós. Terminamos o Muito obrigado.